Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do PET Química. No vídeo de hoje, continuaremos no capítulo 2 de estequiometria com o assunto fórmulas moleculares. Para abordar esse assunto, faremos as questões 2.56 e 2.57. Sem mais, fiquem com o vídeo. Então tá, vamos para a primeira questão de hoje de fórmulas moleculares, a questão 2.56. Ela diz o seguinte: a seguir estão fórmulas empíricas e as massas molares de 5 compostos. Quais são as suas fórmulas moleculares? Para encontrar a fórmula molecular de qualquer que seja a substância, nós temos que lembrar o seguinte. A fórmula molecular ela é constituída basicamente do seguinte. Tomando como exemplo a letra A gente vai ter que encontrar o coeficiente de multiplicação da fórmula. Ou seja, é algum número que vai multiplicar aqui. Chamaremos de n, por exemplo. Ou seja, a equação inteira, a nossa fórmula inteira, melhor assim, será multiplicada por esse valor n, que é um número inteiro, na verdade. Pode ser 1, 2, 3, etc. Então, como que a gente vai descobrir esse número? Pela massa molar que ele deu. Como que a gente fará isso? Vamos lá. Massa molar do sódio, a gente tem que é 23. Olhando a tabela periódica, 23,0, deixando com 3 algarismos. Depois temos o enxofre, que é 32,1. Porém, temos dois enxofres, então será multiplicado por 2, que vai ficar 64,2. O último é o oxigênio, que é 16. Só que temos 3 oxigênios, então o valor fica multiplicado por 3, que dá 48. Somando esses três valores, a gente encontra um total de aproximadamente 135 gramas por mol. Lembrando que aqui é tudo gramas por mol, eu não estou colocando por conta de praticidade. Mas aqui é gramas por mol, gramas por mol, gramas por mol. Aqui falta um zero, ok. Então, agora que a gente tem esse valor, que é o da nossa fórmula base que ele deu, ou seja, a nossa fórmula empírica tem esse peso. De posse desse número que a gente encontrou, que é a massa da fórmula empírica que a gente tem, ele deu o valor da fórmula molecular, o da massa da fórmula molecular. Então, teremos basicamente que dividir esse valor que ele nos deu pelo valor encontrado, ou seja, 270,4 dividido para 135. Esse valor, dá até para perceber, é 2. Portanto, a nossa fórmula empírica será multiplicada por 2. Portanto, multiplicando a fórmula empírica por 2, ela vai ficar Na2S4O6. E essa é a fórmula molecular desse composto. Passando para o item B, de forma semelhante, faremos igual, né? Vai ficar massa do carbono, olhando na tabela periódica, carbono 12,0 gramas por mol. Só que nós temos 3 carbonos, então esse valor fica multiplicado por 3, que dá um total de 36,0 gramas por mol. Próximo, o hidrogênio, a gente sabe que é 1,01, porém temos 2 hidrogênios, então também multiplica por 2. E o valor encontrado será de 2,02 gramas por mol também. E o último, o cloro, a gente sabe, olhando na tabela periódica, que é 35,4 gramas por mol também. Somando todos, teremos um total de aproximadamente 73,4 gramas por mol também. Então, faremos de forma semelhante ao item anterior. Pegaremos o valor que ele nos forneceu, 147,0, e dividiremos por 73,4. Esse valor também apresentará o resultado como 2. Portanto, nossa fórmula molecular ela vai ficar da seguinte forma: C6H4Cl2. Indo para o item C, fazendo até um pouco mais rápido, para não perdermos tanto tempo. Carbono 12,0,
vezes 2 igual a 24,0. Hidrogênio, 1,01. E por último, o cloro, que a gente já sabe está aqui em cima, 35,4. Total, somando esses três valores, a gente encontra 60,4 gramas por mol. Com esse valor, então, a gente pode utilizar do mesmo artifício que foi utilizado até agora, dividindo o número que ele forneceu pelo total que a gente encontrou. Vai ser 1,81, voltando aqui para cima, 1,81, dividido por 60,4. Esse valor dá um resultado, então, de 3,0 aproximadamente. Então, a gente vai pegar a nossa fórmula mínima, ou empírica, e multiplicar por 3. Então, ficará C6H3Cl3. E essa é a nossa outra fórmula molecular. Copiar o item D aqui embaixo, para ficar mais fácil para a gente. Vai ser Na2SiO3. E a massa que ele deu foi 732,6. Tá. De forma semelhante, massa de todos, então sódio igual a 23. Só que temos dois sódios, então multiplica por 2. 46,0. Silício, que possui massa molecular 28,1. E por último, o oxigênio, que é 16. Então, somando esses valores, encontramos um total de aproximadamente 122 gramas por mol. Utilizando o mesmo artifício, 732,6 dividido pelo valor encontrado, que é 122, a gente vai encontrar um valor aproximado de 6,0 como coeficiente. Portanto, basta multiplicar nossa fórmula mínima, Na12, Si6, O18. Já copiei a nossa última letra aqui, letra E. Então, faremos o seguinte. Então, seguiremos. Na 23,0, fósforo 31,0 e o oxigênio 16,0. Só que temos 3 oxigênios, ficará multiplicado por 3, dando um total de 48. Total, somando esses três valores, será 102 gramas por mol. Então, pegando o valor que ele nos deu, 305,9, e dividindo pelo valor que a gente encontrou, 102, encontraremos um número inteiro 3,0. Portanto, nossa fórmula molecular no final ficará multiplicada por 3 e terá a seguinte forma: Na3, P3O9. Com isso, a gente conclui a primeira questão. Questão um pouco trabalhosa, pois são vários itens, mas bem simples de resolver. Então, dando continuidade ao vídeo, temos a questão 2.57 asterisco, né, que significa que tem um grau de dificuldade maior. Diz o seguinte: inflamou-se uma amostra de meio grama de ácido cítrico, que contém apenas CH e O, produziram essa quantidade de CO2 e essa quantidade de água. A massa molar do composto ele deu 192 gramas por mol e pergunta qual a fórmula molecular do ácido cítrico e a fórmula mínima. Ok, resolvemos um exercício parecido no vídeo anterior, no vídeo de fórmulas empíricas. Primeiro passo, montaremos a equação. Ele diz que o nosso composto, o ácido cítrico, só tem carbono, hidrogênio e oxigênio, mas a gente não sabe a quantidade desses elementos. Então, colocaremos incógnitas só para termos uma delimitação. Mas, como ele falou que foi inflamou-se, ou seja, uma queima,
temos que ter oxigênio. E isso aqui vai gerar CO2 e água. Ele deu as quantidades que foi gerado, então a gente sabe que a quantidade no lado dos produtos tem que ser igual à quantidade do lado dos reagentes. Portanto, a soma nesse lado tem que ser igual à soma nesse lado. A gente sabe que foi utilizado 0,5 gramas desse composto do ácido cítrico e gerou 0,6871 de CO2 e 0,1874 gramas de água. Portanto, para saber a quantidade de oxigênio que a gente utilizou no início, basta somar esses dois e subtrair 0,500. Fazendo aqui no cantinho, a gente vai encontrar 0,6871, 0,1874 menos 0,5. Esse valor, então, vai ser aproximadamente 3.745 gramas. Essa quantidade é a quantidade de oxigênio que a gente utilizou no início. 0,300 e... Tá. Com os valores que a gente tem agora, de todos os componentes da nossa equação, a gente consegue encontrar de forma semelhante ao vídeo anterior, o vídeo de fórmulas empíricas, a quantidade de mol utilizada nessa equação, nessa reação. Então, fazendo para o oxigênio primeiro, número de mols do O2 igual a massa sobre massa molar. A massa molar do oxigênio é 2 vezes 16, então vai ficar 32. Ou seja, esse valor aqui a gente encontra 0,0117 mols. Para o CO2, a gente vai ter 0,6871 dividido pela massa molar do CO2, que é de 44,0. Fazendo essa divisão, a gente encontra o valor de 0,0156. E por último, para a água, a gente vai ter que 0,1874 dividido por 18,0, que é a massa molar da água. Portanto, esse valor a gente vai encontrar 0,0104 mols. Esqueci de colocar aqui mols. Então, diante dos números de mols, agora a gente vai fazer aquela relação de números inteiros. Ou seja, pegar o menor dos valores e dividir todos os outros por ele. Primeiro para o oxigênio. Para o oxigênio, a gente vai ter o seguinte: 0,0117, é o valor do número de mols que a gente encontrou, e o valor da água, que é 0,0104. Esse valor, dividindo, a gente vai encontrar 1,12. Fazendo agora para o CO2, a gente vai fazer de forma semelhante, 0,0156 dividido por 0,0104. Esse valor vai dar aproximadamente 1,50. E a água, ele por ele, vai dar 1. Agora, a gente vai multiplicar todos esses valores por números inteiros até que o resultado dê um número inteiro. Então, a gente vai testar os valores até chegar no inteiro. Fazendo isso, a gente vai se deparar que no número 8 a gente vai encontrar um valor exato, um valor preciso. Para a água, que está aqui mais próximo, vai dar 8. Para o oxigênio, a gente vai encontrar 8,96.
E para o CO2, a gente vai encontrar um valor de 12,0. Esse valor a gente pode arredondar para o próximo inteiro, ou seja, para o 9, pois a diferença aqui é de apenas 0,1, para mais ou para menos. Quando sempre que for assim, para mais ou para menos, você pode arredondar para o inteiro mais próximo. Portanto, com esses valores, agora a gente consegue balancear, semi-balancear a nossa equação. Ou seja, a nossa equação era CX, HY, OZ mais O2 formando CO2 mais água. Esses valores que a gente encontrou nada mais é que o coeficiente estequiométrico da nossa equação. Então, substituindo, a gente vai ter que para o O2 vai ser 9, para o CO2, abrindo mais espaço aqui, 12, e a água, 8. Agora, com a nossa equação semi-balanceada, a gente consegue encontrar os valores de x, y e z. Olhando para o lado direito da nossa equação, a gente vai ver que tem necessariamente 12 carbonos. Então, no lado esquerdo também precisa ter 12 carbonos. Portanto, nosso x é 12. Já para o hidrogênio, a gente vai ter 16. Então, o y vai ser 16. Por último, o oxigênio, a gente tem que desse lado nós temos 8 com 24, 32 oxigênios. Desse lado também tem que ter 32. Portanto, a gente já tem 18. Fazendo essa subtração, a gente encontra 14 oxigênios faltando. Então, o nosso Z é 14. Portanto, dessa forma, a gente já encontrou a nossa fórmula molecular do ácido cítrico. Agora encontraremos a fórmula mínima, que é o que ele está pedindo, a fórmula empírica. Calculando a massa molar desse composto, a gente vai ter o seguinte. Vai ficar 12,0, que é a massa do carbono, vezes 12, pois temos 12 carbonos, 1,01, que é a massa do hidrogênio, a massa molar do hidrogênio, vezes 16, mais 16,0, que é a massa do oxigênio, vezes 14. Fazendo essa conta, a gente vai encontrar 384, aproximadamente, como massa molar desse nosso composto. Ele deu o seguinte valor, 192, como massa molar do composto. Está aqui. Então, a gente só precisa dividir esse nosso valor por esse. Vai ficar 384 dividido por 192, que tem como valor aproximadamente 2. Então, a fórmula mínima, basta a gente dividir o que a gente encontrou por 2. Então, vai ficar C6H8O7. Essa é a nossa fórmula mínima e essa é a nossa fórmula molecular. Questão bastante interessante, um nível de dificuldade, como o livro demonstra, um pouco acima, mas que a prática, até mesmo no vídeo anterior, no vídeo de fórmulas empíricas, tinha. Com a prática você consegue ficar craque nesse tipo de questão, já que você precisa literalmente ter um macetezinho, pois é só questão de prática. Você ficar praticando, você vai ficar cada vez melhor em qualquer coisa que você faça. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, sobretudo entendido. E se ficou qualquer dúvida, pode falar com a gente, deixar um comentário ou entrar em contato pelas redes sociais, e-mails. E é isso. Até a próxima, pessoal.